Você sabia que existem lugares na Terra tão estranhos que você olha e pensa: não é possível, isso deve ser invenção de algum viajante maluco? Pois é, no vídeo de hoje, a gente vai conhecer lugares tão insanos que é praticamente impossível de acreditar que existem. Tem ilhas que parecem mundos à parte, cidades submersas e até fenômenos naturais que desafiam toda a lógica. E se você acha que já viu tudo, se prepara, porque o que vem por aí vai virar sua cabeça. Agora, antes de continuar e te levar para esses lugares de outro planeta, já se inscreve aqui no canal Moral da Mente, deixa o like e envia o vídeo no grupo do Zap para aquela galera ver os lugares mais surpreendentes da Terra. Então bora nessa, porque o vídeo de hoje vai te deixar de boca aberta. 1. A Ilha dos Gatos, Ilha de Tashirojima, Japão. Agora, se você acha que já viu de tudo, me diz, já ouviu falar da Ilha dos Gatos no Japão? Essa ilha é domada por gatos a ponto de ser mais conhecida pelos peludos do que pelos próprios humanos. E não estamos falando de uma ilhazinha com 2 ou 3 gatos, não. A ilha de Tashirojima tem mais gatos do que pessoas. Na real, tem tanto gato por metro quadrado que eles são praticamente os reis da ilha. Tashirojima já foi um local de pescadores, mas com o tempo, a população humana foi diminuindo e o que restou foi uma horda de gatos que ficou por lá fazendo a festa. Os bichanos são tão importantes por lá que tem até um santuário dedicado a eles. E acredite, os gatos não são só residentes, mas são a atração turística. Quem visita a ilha tem a chance de se ver cercado por milhares de gatos correndo pela praia, dormindo nas ruínas e se esfregando nos turistas, como se estivessem fazendo uma inspeção. Se você ama gatos, esse é o paraíso. Agora, se você é do tipo time cachorro, melhor deixar a ilha de Tashirojima para quem adora um passeio peludo. Mas pensa comigo, se os gatos estão dominando uma ilha no Japão, será que um dia eles dominam o mundo? Vai saber. 2. O Mar de Aral, o lago que sumiu. Agora, vamos falar de um lugar que literalmente desapareceu do mapa. O Mar de Aral, na Ásia Central. O Mar de Aral já foi o 4º maior lago interior do mundo, mas o que aconteceu com ele é um dos maiores desastres ecológicos da história recente. Esse lago, que ficava entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, começou a secá-lo nos anos 60. E o culpado? A interferência humana, claro. Tudo começou quando a União Soviética desviou os rios que alimentavam o Mar de Aral para irrigar campos de algodão. O que parecia uma boa ideia para aumentar a produção agrícola acabou sendo um erro catastrófico. Com o tempo, o mar foi encolhendo e o que restou foi um deserto salgado. Hoje, grande parte do Mar de Aral desapareceu e o que antes era uma grande indústria pesqueira, hoje é um cenário desolado, com barcos enferrujados e ruínas de cidades abandonadas, como se o tempo tivesse parado. O lago está agora dividido em 2 partes, e a água restante é extremamente salina e poluída. O que é mais impressionante é que o Mar de Aral não foi a única vítima. O desvio dos rios também afetou a biodiversidade local, causando uma verdadeira tragédia ambiental. E claro, a população local que dependia da pesca e da agricultura sofreu profundamente. O que restou é um campo de sal e areia, onde antes havia vida. A grande lição aqui é que, quando a natureza é manipulada de forma irresponsável, os resultados podem ser devastadores. Então, se algum dia você pensar em visitar o que resta do Mar de Aral, prepare-se para um cenário surreal, onde a humanidade pagou-lhe um preço alto pela falta de respeito ecológico. 3. A cidade submersa de Herakleion, Egito. Agora vamos viajar para um lugar onde a história se encontra com o mistério. A cidade submersa de Herakleion, no Egito. Herakleion, também chamada de Thonis Herakleion, foi uma cidade antiga e próspera, com mais de 2.000 anos, que caiu no esquecimento e no fundo do mar. Ela desapareceu nas águas do Mediterrâneo e foi redescoberta apenas em 2000, quando arqueólogos começaram a explorar as profundezas do mar. E o que eles encontraram lá? Ruínas impressionantes, templos e até estátuas de faraós submersas a 30 metros de profundidade. Herakleion foi um centro comercial crucial entre o Egito e o resto do mundo mediterrâneo, especialmente durante a dinastia faraônica. Mas, em algum momento, a cidade foi engolida pelo mar. Existem várias teorias sobre o que causou a submersão da cidade, incluindo terremotos e mudanças nas correntes marinhas. Mas o fato é que Herakleion desapareceu tão rapidamente que a história dessa cidade ficou perdida por séculos. Quando foi redescoberta, a excitação arqueológica foi imensa.
Os cientistas encontraram relíquias de uma civilização perdida, incluindo moedas de ouro, objetos religiosos e até barcos antigos que pareciam estar congelados no tempo. Quem sabe, no futuro, novas cidades submersas do Egito Antigo ainda esperam ser encontradas. Se o moral da mente já te levou para longe sem sair do lugar, tá na hora de você fazer parte disso de verdade. Por apenas R$ 4,90 por mês, você vira explorador do canal, ganha acesso antecipado aos vídeos, selos exclusivos e ainda ajuda crianças em projetos sociais. É pouco para você, mas para nós é de coração. Então, clica no link do primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo e vem com a gente explorar o mundo, com moral e com a mente. 4. A Ilha de Páscoa, mistério das estátuas gigantes. Agora, prepare-se para um lugar onde o mistério é ainda maior do que o tamanho das estátuas que o habitam. Estou falando da Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, no Pacífico Sul. Você já deve ter ouvido falar das famosas estátuas Moai. Aquelas gigantes de pedra que parecem olhar para o horizonte. Mas o que realmente aconteceu ali para essas impressionantes figuras serem esculpidas? E, mais importante ainda, quem as fez e por quê? A Ilha de Páscoa é um dos lugares mais isolados do planeta, com 1.200 quilômetros de distância até o continente mais próximo. Lá, os Moais são as figuras mais icônicas, mas a história por trás deles é um verdadeiro mistério. Milhares de estátuas gigantes de pedra foram esculpidas entre os séculos XII e XVI. E muitos ainda não sabem como as civilizações da época conseguiram erguer e transportar essas enormes pedras, algumas com mais de 10 metros de altura e pesando mais de 80 toneladas. O mais curioso é que os Moai não são apenas decorações. Eles são figuras de ancestros de quem morava na ilha e eram feitos para proteger os povos e garantir boas colheitas. Agora, o que não faz sentido é por que essa cultura tão avançada e com tanta força para criar essas esculturas monumentais entrou em colapso. O que causou o colapso? A falta de recursos naturais, como madeira, o que fez com que a população da ilha passasse a viver em pobreza e isolamento. Alguns arqueólogos acreditam que o povo de Rapa Nui desmatou a ilha de forma excessiva, o que causou um verdadeiro colapso ecológico. A Ilha de Páscoa hoje é um lugar misterioso, com estátuas em ruínas, que continuam a desafiar o entendimento sobre como essas civilizações conseguiram construir e manter uma cultura tão imponente. E aí, será que estamos falando de um segredo perdido ou a chave para o desaparecimento de uma civilização? 5. O deserto de sal de Uyuni, a maior planície de sal do mundo. Agora vamos dar um rolê por um dos lugares mais únicos e inacreditáveis da Terra. O deserto de sal de Uyuni, na Bolívia. Imagina um deserto sem areia, mas com uma superfície de sal tão gigante que parece um oceano congelado. O Uyuni é o maior deserto de sal do mundo, cobrindo uma área de 10.582 km² de pura brancura. E o mais louco é que esse deserto não é só para turistas. Ele também é um grande reservatório de lítio, que pode ser o combustível do futuro. Agora, o que torna esse lugar ainda mais surreal é o que acontece quando o sal fica coberto por uma fina camada de água durante a temporada de chuvas. Ele se transforma em um espelho gigante, criando um efeito visual tão impressionante que você começa a questionar se está realmente em terra firme ou flutuando no espaço. É um dos cenários mais fotografados do planeta, e não é à toa. O lugar parece uma realidade paralela, onde o céu e a terra se encontram de forma quase mágica. Mas o Uyuni não é apenas beleza natural. Seu passado geológico é ainda mais fascinante. Esse deserto de sal era, na verdade, um lago pré-histórico que, com o tempo, se evaporou, deixando para trás camadas de sal que hoje formam essa vastidão. Imagine estar no meio desse deserto, olhando para o horizonte e vendo apenas sal e céu se fundindo em uma linha reta. Você se sente como se estivesse em outro planeta. E o que é ainda mais impressionante? A maioria do lítio do mundo é extraída desse deserto, que tem mais matéria-prima para baterias do que qualquer outro lugar do planeta. O futuro da energia talvez passe por aqui, enquanto a natureza continua a criar uma das paisagens mais insanas da Terra. Agora, será que um dia o deserto de Uyuni será a chave para mudar o futuro da humanidade? 6. As luzes de Hesdalen, o mistério das luzes estranhas. Agora vamos para um dos maiores mistérios luminosos do planeta, as luzes de Hesdalen, na Noruega.
Imagina você em uma noite escura e silenciosa em um vale montanhoso e, de repente, começa a ver luzes estranhas flutuando no céu, se movendo de forma imprevisível, aparecendo e desaparecendo sem explicação. Isso acontece regularmente em Hesdalen, um pequeno vale na Noruega. E o mais bizarro é que essas luzes inexplicáveis acontecem ali desde os anos 40, mas até hoje ninguém tem uma resposta clara sobre o que elas são. As luzes de Hesdalen são descritas como esferas brilhantes que podem variar de brancas a amarelas e algumas vezes até vermelhas, flutuando e se movendo pelo céu. O que torna o mistério ainda mais intrigante é que essas luzes não têm uma explicação científica definitiva, apesar de décadas de pesquisas. Alguns dizem que pode ser um fenômeno atmosférico, enquanto outros acreditam que sejam causadas por algum tipo de atividade elétrica natural. Mas a verdade é que ninguém conseguiu identificar com certeza de onde elas vêm ou o que realmente as provoca. E sabe o que é mais louco? Em 1983, um grupo de cientistas começou a estudar essas luzes, e o que eles conseguiram descobrir é que elas acontecem com uma regularidade impressionante, sendo vistas em várias épocas do ano e, em alguns casos, até acompanhando o movimento de veículos nas estradas próximas. Alguns moradores até dizem que as luzes têm um efeito terapêutico, mas é claro que, para outros, elas são só mais um mistério na longa lista de fenômenos inexplicáveis do mundo. O mais interessante é que, ao longo dos anos, várias teorias surgiram, algumas até mais malucas, como a de que as luzes sejam interferências alienígenas ou fenômenos relacionados a campos magnéticos. Mas, até hoje, o mistério persiste. O que você acha que são essas luzes? Será que é um fenômeno natural ou estamos falando de algo fora do comum? Só o tempo dirá. 7. A caverna de Fingal, a gruta de colunas de basalto. Agora vamos dar um pulo até a Escócia, onde você vai encontrar um dos fenômenos naturais mais impressionantes do planeta, a caverna de Fingal, uma formação geológica que parece ter saído de um conto épico. Essa caverna está localizada na ilha de Staffa, e o mais incrível é que suas paredes internas são feitas de colunas de basalto perfeitamente geométricas, que mais parecem uma construção feita pelo homem, mas na verdade são totalmente naturais. A caverna de Fingal é famosa pela sua estranha simetria, com essas colunas de basalto se alinhando de uma maneira que deixa qualquer um impressionado. Parece que a natureza, com toda a sua perfeição, se encarregou de esculpir essas paredes de pedra de forma quase artificial. Quando você entra na caverna, o som do mar batendo nas colunas cria um eco único, que dá à caverna uma atmosfera mágica. Alguns dizem que, se você escutar com atenção, pode até sentir uma vibração misteriosa no ar. Essa formação de colunas de basalto é resultado de atividades vulcânicas antigas, mas o que torna a caverna de Fingal tão espetacular é que ela foi criada de uma forma tão perfeita que parece mais uma obra de arte natural. O nome da caverna, na verdade, vem de uma lenda celta, que fala sobre Fingal, um herói mitológico. Diz a lenda que ele construía seus próprios castelos a partir dessas colunas, e isso acabou se refletindo na forma como a caverna foi nomeada. Agora, a pergunta que fica: será que essa caverna, com suas colunas simétricas e perfeitas, foi moldada pela natureza ou seria ela uma obra de algo maior? Seja qual for a resposta, a caverna de Fingal continua sendo um dos lugares mais surpreendentes e misteriosos da Escócia. 8. O Vale da Morte, o lugar mais quente da Terra. Agora, vamos para um lugar que parece saído de outro planeta, o famoso Vale da Morte, localizado na Califórnia, nos Estados Unidos. Se você pensa que calor intenso é algo comum, o Vale da Morte vai te provar o contrário. Esse é, oficialmente, o lugar mais quente da Terra e, acredite, já se registraram temperaturas de até 56,7 graus Celsius. E o pior, isso não é um pico isolado não. As temperaturas por lá são extremas durante boa parte do ano, e o calor é tão intenso que você pode sentir que está derretendo. Agora, o Vale da Morte não é só quente. É também um dos lugares mais secos do mundo, com precipitação média de menos de 2,5 centímetros de chuva por ano. É um verdadeiro deserto, mas o mais fascinante sobre esse lugar é a beleza peculiar que ele tem e que muitos não imaginam. Com suas dunas de areia, paisagens rochosas e lagos secos, o Vale da Morte parece um cenário alienígena, onde você se sente fora de órbita. E o nome? Bem, não é à toa que o lugar é chamado de Vale da Morte.
Isso se deve ao fato de que exploradores antigos achavam que, se entrassem nesse lugar, nunca mais sairiam vivos. E, de fato, as condições extremas são tão desafiadoras que sobreviver ali pode ser uma verdadeira prova de resistência. O Vale da Morte também é o lar de alguns dos fenômenos naturais mais estranhos do planeta. Por exemplo, existe o fenômeno das pedras deslizantes no Dunas Racetrack Playa, onde pedras pesadas se movem sozinhas por grandes distâncias, deixando rastros no chão, sem que ninguém saiba explicar com precisão como isso acontece. Esse é um mistério natural que faz qualquer um questionar a ciência. Então, se você está pensando em visitar esse local de calor insano, prepare-se para viver uma experiência de superação. Será que o nome Vale da Morte é um exagero ou uma advertência real? Só quem se aventura por lá pode saber. 9. O Triângulo das Bermudas, o mistério que nunca acaba. Agora vamos para um lugar que já deu muito pano para manga quando o assunto é mistério e desaparecimentos. Estou falando do Triângulo das Bermudas, aquele pedaço de oceano entre a Flórida, as Bermudas e Porto Rico, que até hoje assusta navegantes e aviadores. O que faz o Triângulo das Bermudas tão assustador é o fato de que ali aconteceram mais de 1000 desaparecimentos inexplicáveis, desde aviões até embarcações. E o mais bizarro é que as causas desses sumiços ainda são um verdadeiro mistério, com várias teorias tentando explicar o inexplicável. Alguns dizem que fenômenos naturais, como correntes marítimas intensas, tempestades repentinas e até anomalias magnéticas podem ser os culpados. Mas o que realmente dá uma pitada de mistério é que várias dessas desaparecimentos ocorreram em um curto espaço de tempo, sem explicação plausível. E para deixar tudo ainda mais intrigante, existem teorias que falam até em interferência alienígena ou buracos negros dentro do triângulo que poderiam engolir os barcos e aviões de maneira misteriosa. Será? Se você está pensando em fazer uma visita ao Triângulo das Bermudas, não espere encontrar respostas tão rápidas. Embora seja uma área turística, a fama que esse lugar tem é de ser perigoso. E por mais que a ciência tenha tentado explicar de diversas maneiras os incidentes, o mistério nunca desaparece completamente. Mas será que o Triângulo das Bermudas é realmente o epicentro de fenômenos paranormais ou é só uma combinação de acidentes naturais e falhas humanas? Até hoje, ninguém sabe ao certo. Mas o que se sabe é que o Triângulo das Bermudas é um dos lugares mais misteriosos e temidos da Terra. Então, quem sabe, se você estiver viajando por lá, melhor ficar de olho nas estrelas. Ou, quem sabe, no oceano. 10. As linhas de Nazca, o enigma milenar. Chegamos ao final da nossa jornada e vamos terminar com um dos maiores mistérios de todos os tempos, as linhas de Nazca, no Peru. Essas impressionantes geóglifos são um dos maiores enigmas arqueológicos da Terra, e ninguém sabe ao certo como ou por que elas foram feitas. O que sabemos é que essas gigantescas figuras foram desenhadas no deserto de Nazca e têm mais de 2000 anos de idade. Algumas dessas figuras têm mais de 200 metros de comprimento. E o que faz esse mistério ainda mais intrigante é que elas só podem ser completamente vistas do céu, ou seja, como os antigos habitantes da região conseguiram criar essas imagens gigantescas, como formas de animais, geometria complexa e até humanos, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo no alto? Será que eles tinham tecnologia avançada para ver de cima? As linhas de Nazca são tão misteriosas que teorias sobre elas vão de superstições a contatos extraterrestres. Alguns acreditam que as linhas eram sinais feitos para os deuses. Outros dizem que serviam para rituais astronômicos ou até calendários solares. Mas o que realmente chama-te a atenção é que essas figuras foram feitas com tanto cuidado e precisão que ainda hoje são um mistério. A ciência já tentou várias explicações, mas nenhuma delas consegue decifrar completamente o propósito dessas linhas. E se você acha que é só um simples mistério, se prepare! As linhas de Nazca são uma verdadeira prova de como nossos antepassados podiam ser brilhantes, mesmo sem o uso da tecnologia moderna. Será que esses desenhos têm um significado profundo ou estamos apenas olhando para um antigo puzzle que nunca será resolvido? Mas a pergunta que fica é: quem criou as linhas de Nazca e por que somente agora começamos a perceber sua grandiosidade? O mistério continua. E aí, fala sério, tem lugar nessa lista que parece que saiu direto de um filme de ficção científica, né? Tipo aqueles que você até pausa o vídeo para jogar no Google e ver se é verdade mesmo. Mas não se preocupa, eu também duvidei de alguns na primeira vez que vi.
A Terra é cheia dessas surpresas que fazem a gente questionar tudo que achava que sabia sobre o nosso próprio planeta. Mas, no fim das contas, é isso que torna o mundo tão fascinante. Sempre tem algo novo, bizarro ou inacreditável para descobrir. E olha, a gente mal arranhou a superfície. Ainda tem muita coisa que você não vai acreditar que existe. E eu tô aqui para te mostrar tudinho. Agora, se você curtiu essa viagem pelos lugares mais insanos da Terra, então se prepara. Porque o próximo vídeo vai te deixar de queixo caído. De novo, tá aparecendo aí na tela. As cidades proibidas no Brasil. É bizarro de um jeito que você não tá esperando. Clica aí e bora assistir juntos. Te espero lá!